Muito obrigada. Obrigada por essa apresentação. É sempre muito bom também já estar falando de um tema muito pertinente, porque é algo que está muito perto da gente, mas antes de tudo quero agradecer a irmã Eurides por estar nesse convite aqui junto com a gente. Assim, é sempre muito bom saborear das falas dela, é uma companheira muito ativa aí dentro dessa luta. A gente já esteve muito juntos em alguns encontros aí pelo Brasil, e é um tema extremamente pertinente pelo menos aqui em São Paulo, que é algo que a gente precisa sempre estar discutindo, porque aqui em Campinas a gente sabe que tem algo muito perto da gente e às vezes a gente não faz essa menção e às vezes a gente nem olha para essa condição, porque acaba que ficando meio que algo normal para a gente dentro do município. E quando a gente fala de tráfico humano, o tráfico humano ele realmente remete a muitas questões voltadas para a questão da exclusão, para a questão da vulnerabilidade, para a questão da pobreza. E comungo muito da fala da irmã que a gente precisa de políticas públicas voltadas para a questão da violência, políticas públicas voltadas para a questão da mulher, para a questão da criança, para a questão dos mais vulneráveis, para que realmente a gente não acabe estando dentro dessa rede e essa rede acaba aumentando. A minha fala, ela vai ser voltada um pouco mais para a questão do tráfico para fins de exploração sexual, ou seja, dentro da questão das mulheres, porque a gente, como eu falei, né, iniciei a minha fala dizendo que nós temos algo muito perto daqui do município, nós temos um bairro próprio que foi construído e que foi trazido para essa questão, né, e que tem isso muito forte, a questão da prostituição e, consequentemente, como até a irmã Eurides colocou, está atrelado à questão da prostituição. Lembrando que a prostituição, ela não é crime. Entretanto, a exploração sexual que beneficia a outras pessoas, ela é crime, e isso é algo que a gente precisa olhar realmente toda essa dimensão e que leva a essa questão do tráfico humano. Então, a gente volta a falar da questão do Jardim Itatinga, que é um bairro de prostituição. Ele é o maior da América Latina aqui do nosso país, e ele também é o maior espaço voltado para a questão do tráfico humano, porque se deve à questão da exploração sexual. As mulheres que aqui estão, muitas das vezes a gente acaba estereotipando essa mulher e a gente olha para essa mulher, e não somente as mulheres, mas também a questão das travestis, né, LGBTQIAP+, para também que estão nesse espaço e também estão extremamente vulneráveis para a questão do tráfico humano, tanto ela quanto internacional ou tanto ela quanto nacional. O bairro que ele tem uma conjuntura voltada, né? Aliás, ele foi montado e foi olhado para essa estrutura de facilidade para a questão da mobilidade, porque ele está perto, né? Está ali no meio de três rodovias muito importantes aqui do estado, que é a rodovia Anhanguera, a rodovia Santos Dumont e a rodovia Bandeirantes, e também está perto do aeroporto. Jardim Itatinga, ele fica a 5 minutos do aeroporto de Viracopos. Então, tudo isso facilita para que essa questão, a questão do tráfico humano, seja trabalhada e seja muito trazido para a questão do bairro, e a gente realmente não tem nenhuma política pública que olhe essa questão. O bairro, como já foi colocado, ele foi trazido um bairro de uma zona confinada de prostituição a céu aberto, e a maioria das mulheres é voltada para a questão do tráfico nacional.
Então, pessoas de mulheres de outros estados vêm, né, são trazidas e são seduzidas. Eu acho que até mais essa fala dentro da que a irmã Eurides colocou, porque o estado, né, sudeste, ele tem essa questão de atração por achar que a gente aqui nessa região a vida é um pouco melhor, que existem melhores condições de empregos, melhores condições de vida, e tem essa sedução e esse olhar de que tudo vai melhorar. Então há um convite imenso para que as pessoas venham para cá, né, em sua maioria as mulheres, em sua maioria também as travestis, venham para cá, para esse bairro, e ali há um comércio ilícito da questão da venda do seu corpo. E quando elas estão dentro dessa condição, acabam sendo exploradas, e acabam sendo exploradas de forma que tudo que gere ou tudo que traz para a questão do comércio e que tem a questão da vivência das pessoas, né, das necessidades da pessoa, tudo está atrelado à questão do dinheiro. E aí as pessoas, né, as mulheres que estão ali trabalhando, acabam se tornando refém e acabam tendo que acabam ficando à mercê da questão da dívida mesmo para as pessoas que têm outros interesses, que é a questão da exploração, acabam realmente tendo uma dívida imensa e acabam não saindo dessa condição. Então, quando a gente olha a prostituição, a gente precisa olhar realmente para essa gama e o porquê que essas mulheres ali estão. E o porquê será que aqui no município de Campinas não existe uma política pública para olhar essa questão? Como assim a gente precisa ter essas indagações de não olhar e achar que o Jardim Tatinga, porque a gente sabe o quanto ele é conhecido, mas por que a gente acha que isso é tão normal e tão corriqueiro dentro do nosso município? E que afetam outras pessoas, afetam milhares de pessoas que dentro do seu contexto, quando a gente até fala de mulher, a gente fala de criança que atinge também, a gente fala de família também que atinge e fala também de esperança, porque essas mulheres, quando aqui chegam, trazem esperança para suas famílias que ficaram em outro estado, que ficaram em outros lugares, na questão do dinheiro. E aqui são exploradas com extrema facilidade e não conseguem realmente adquirir até algo melhor por conta da questão desse olhar daquilo que traz a questão da exploração. Mas o que a gente precisa realmente trazer é o que faz essa mulher estar aqui, por que ela chega aqui, como ela chega aqui. Então, por isso que nós falamos a respeito do que é tão fácil dentro do bairro, como ele foi construído para estar aqui, né? O bairro tem, assim, mais de 70 anos que ele foi construído, ele estava lá num bairro. Foi construído ali no Alto do Taquaral a princípio, e o Alto do Taquaral a gente sabe que tem um outro tipo de estrutura, né, quando a gente fala de desigualdade social, e aí ele foi trazido então para a periferia do município de Campinas, e até na época quando foi colocado e foi olhado para essa estratégia, foi trazido como higienização da cidade, né? E aí trouxeram para cá, mas trouxeram para cá realmente dando essa visibilidade, tendo esse interesse para fins de tráfico humano, para fins de exploração sexual. São mais de 5 mil mulheres que estão à mercê, e são mais de 1.000 mulheres trans que também estão dentro dessa questão da vulnerabilidade social e, consequentemente, dentro da exploração sexual que atrela ao tráfico humano. Então, a minha fala é um pouco menos, porém, para trazer realmente essa questão e essa discussão do que o que é que a gente tem aqui perto da gente, perto do nosso município, que é aqui de Campinas. E essa é até uma luta mesmo que a gente precisa estar olhando e falando que a gente precisa, dentro do nosso país, trazer políticas públicas para que garanta mesmo e efetive o direito da mulher, o direito da criança,
porque a criança também é explorada. Dia 18 de maio também a gente não pode esquecer que é o dia de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes, e isso realmente é algo que acontece muito, os dados são alarmantes voltados para esse fim, e eu não posso deixar de dizer que quando a gente tiver algum tipo de suspeita, tem lá o Disque 100 para a gente poder fazer a denúncia, e é um fator muito importante para a gente denunciar e para a gente ter dados, porque até a irmã Eurídice, quando coloca, diz que aqui no país é muito complicado a gente ter esses dados. É muito complicado adquirir esses dados porque as denúncias não acabam acontecendo. E a gente precisa olhar e ver que essa é uma violência degradante, porque você fazer até que, falando da questão da prostituição, olhar essa mulher como um objeto e como ela chegou aqui é extremamente complexo, muito complicado. E a gente precisa dar essa visibilidade a essas mulheres, falar da dignidade dessas mulheres dentro da nossa sociedade e trazer realmente um problema que está muito próximo da gente e tentar até olhar um pouco mais essa diversidade e essa gama que a gente carrega aqui no município. Então, falar de políticas públicas é algo inerente a essa condição, né? Buscar políticas públicas voltado para a questão da desigualdade social, para a questão da mulher, para a questão da criança, é muito importante para que a gente realmente construa algo que que gere a questão da melhoria da vida, da perspectiva da vida, e que a gente possa gerar outras esperanças nessa comunidade que aí estou colocando. Então, agradeço, né, e fica aí um pouco mais da questão das perguntas e das dúvidas que ficaram. A minha fala, como eu falei, é um pouco mais breve do que a irmã Eurídice, mas é só para trazer mesmo essa questão daquilo que está muito perto da gente. A gente poder discutir. Mas um pouco da minha história é que eu comecei a minha militância lá no bairro Jardim Tatinga, que tem... E que vocês duas atendem e fazem toda a diferença ali nos espaços do Jardim Tatinga, viu? Ela agradece, a Gleice Paula deixou um depoimento aí para vocês duas, agradecendo o trabalho que vocês fazem lá. Bom, acho que, né, falando um pouquinho sobre aquilo que o Carlão trouxe dos questionamentos, e vou tentar responder algumas questões do chat também, por estar no território, mas vou ser breve. Quando a gente realmente fala de tráfico humano, o tempo passa, né? A gente já tinha um teto, mas o tempo passa muito rápido, porque são muitas coisas que a gente precisa abordar e que a gente precisa levantar para a gente poder discutir. Mas um pouco da minha história é que eu comecei a minha militância lá no bairro Jardim Tatinga há mais de 25 anos, junto à Pastoral da Mulher Marginalizada. Então, a minha formação enquanto pedagoga, eu comecei lá como estagiária, e aí chegando lá naquela realidade, que é uma coisa muito longe da gente, parece que é uma coisa muito longe, mas ao mesmo tempo muito, extremamente perto, e perto aqui também até do bairro onde eu moro, né, a 5 minutos do bairro onde eu moro, faz parte do nosso contexto, da nossa sociedade aqui de Campinas. E quando a gente chega ali, a gente vê histórias muito complexas, né, dentro da questão do tráfico, dentro da questão da prostituição. Mas eu cheguei ali para fazer até um estágio, vamos dizer assim, que eu fazia na época magistério, e de repente eu precisava fazer o estágio, e quando eu cheguei lá, me deparei com duas irmãs, né, que são da congregação do Bom Pastor, que é a irmã Ana Maria e a irmã Lourdes, e que por elas, assim, a gente começou a desenvolver esse trabalho. Elas desenvolviam um trabalho com as mulheres, porque a congregação, ela é pautada dentro da missão de Santa Maria Eufrásia, que olha para a questão da mulher em situação de prostituição e a criança, e começaram a desenvolver um trabalho lá, né, ganhar um espaço, um terreno,
para desenvolver o trabalho com as mulheres, e ali o trabalho começou a se expandir, começou a aumentar as atividades junto às mulheres e junto às crianças, porém foi percebido que a questão das crianças também era algo que precisaria ser olhado e precisaria ser pautado, mas o trabalho com as mulheres ficou dentro da pastoral da mulher marginalizada, que é uma pastoral social dentro da Igreja Católica. E aí esse trabalho ele foi desenvolvido e foi olhando para a questão da mulher, e a minha militância está dentro da pastoral da mulher marginalizada, que pela questão do preconceito e da discriminação, a gente não tem nem condição de olhar para essa mulher com mais afinco. Por exemplo, nossa, mas por que vocês não conseguem tirar a mulher da prostituição? Por que vocês não dão outros caminhos, outras oportunidades para essa mulher? Realmente, porque quando a gente fala de prostituição, a gente fala de preconceito e a gente fala de discriminação. E não há abertura para essa questão, para essa militância, não há abertura para olhar essa mulher. E o objetivo da pastoral da mulher é realmente trazer a dignidade para essa mulher, é escutar essa mulher, é acolher essa mulher, é fazer com que essa mulher se sinta fazendo parte de uma sociedade que ela tem a força e tem a luta e tem a dignidade realmente de poder mover. E é lógico que a incidência política, porque não é à toa que a minha militância ela está dentro até de um processo de levar a garantia também de políticas públicas para as mulheres, né, que hoje eu estou dentro dessa questão da candidatura, de uma incidência política maior, para poder realmente fazer com que o direito das mulheres sejam realmente garantido. E creio que, dentro do meu olhar ali, com essas mulheres, a degradação humana é onde começa. Esse olhar que a sociedade tem com essa mulher, de ser mulher em extrema exclusão, transformar essa mulher em objeto, é algo que a gente precisa estar olhando, né? Precisa estar vendo, e o que significa também fazer política pública que comece ali, que comece dentro dessa garantia de direitos, que vai até a outras instâncias, que é a questão da violência doméstica, que é a questão da mulher trabalhadora, que é a questão da mulher que não tem um espaço para deixar o seu filho, porque a gente sabe que hoje as creches estão lotadas, não tem vagas para essas mulheres para poder deixar seus filhos, e que na maioria, porque somos a maioria das mulheres, a gente sabe que mais de 52% tem a mulher é quem provê a sua família. E aí a gente precisa então fazer com que ali, né, dentro do começo da condição, começa a questão dessa luta de políticas públicas. E falando o que mudou, né, e falando até da questão da pastoral da mulher marginalizada, a gente tem uma problemática muito complexa, que está dentro do preconceito e da discriminação. Poucas mulheres, né, poucas pessoas, vamos dizer assim, não mulheres, mas poucas pessoas se identificam com esse trabalho ou querem fazer algum trabalho voltado para isso. Porque estar dentro do Jardim Tatinga é estigmatizar e olhar, ter outra visibilidade, e aí parece que não há outro tipo de trabalho com essas pessoas. Então, somos muito poucas, a pastoral da mulher marginalizada é muito pouco para fazer esse trabalho. Somos em 5, né? Aliás, hoje, somos em 6, aí tirando a irmã Lourdes, que infelizmente pela questão da idade hoje já se aposentou, mas a gente continua fazendo essa militância. E o que mudou foi o quê? Que a competitividade e a questão desse desgoverno que a gente está vivendo hoje trouxe a questão da mulher, do aumento das mulheres e das mulheres trans, as travestis, estarem ali, tendo a opção da questão da prostituição para poder ter alguma base econômica e financeira para poder continuar com a sua vida e estar dentro dessa economia que o Brasil provê, né? E a gente sabe que isso olha para quem? Para a questão da desigualdade social, e aumenta essa questão da desigualdade social. Então, o que eu falo mudou, e não há política pública para isso. Teve até uma pergunta ali dizendo aqui, não sei se seria mais no território,
de o que a gente faz para ter contato com essas famílias, com essas mulheres, aliás, a família das mulheres e tudo mais. Olha, é tudo muito, quando chega realmente casos, e chegam muitos casos mesmo, é arregaçar as mangas, né? Acho que até a Cida está aqui junto comigo, é uma companheira super de caminhada, junto com as irmãs, junto com a Beth e a Val, que está junto na pastoral, mas é arregaçar as mangas e fazer por nós mesmos, né, mesmas, poder fazer, entrar em todos os caminhos, porque não existe uma política pública que olhe para essa questão e que também não faça essa mulher se sentir mais vitimizada do que ela já é, menos vitimizada que ela já é, pelo contrário, revitimiza mais as políticas públicas que a gente tem e também não olha para essa condição e acha que por estar dentro da questão da prostituição já é um marco, porque já olha para que essa mulher esteja ali porque ela quer, e na maioria das vezes não é isso que acontece. Volto e friso que aquilo que a irmã colocou, que existe também outras realidades, né, outras pessoas que estão também dentro desse marco. Mas quando a gente fala da questão da mulher em situação de prostituição, a gente realmente precisa olhar o que está por trás disso. E falando um pouquinho da questão do Brito, que colocou lá do centro da cidade, como eu estou colocando aqui para vocês, a nossa equipe é muito pequena mesmo para poder fazer algo maior. Quem dera que seria realmente o meu sonho de poder ir para o centro, de ficar lá no Itatinga, de poder fazer incidência política, de poder olhar, de poder acolher, de poder mobilizar. Quem dera eu pudesse fazer isso, né? Nós pudéssemos fazer isso, de articular e trazer pessoas para estar junto com a gente nessa luta, porque não é fácil mesmo, como a irmã Eurides colocou, né? É uma luta extremamente árdua. Entretanto, estou agora dentro de um outro movimento. Quero fazer realmente a diferença e realmente colocar essas políticas públicas à nossa mercê aí, para a gente poder levar isso a uma instância muito maior do que simplesmente só falar dessa realidade. Eu acho que agora a gente precisa levar para outros patamares, para a gente realmente começar a falar de políticas públicas efetivas e implementadas. Eu acho que é isso, eu tentei fazer um pouco breve, né, porque já passou muito do tempo.